Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, senhoras e senhores, distinto público, assistência importante, os de cá e os da outra parte do mundo que nos cercam. Hoje começamos um belíssimo ciclo de conferências, a Organização Geral da Acadêmica Ana Maria Machado e a coordenação do acadêmico Edmar Baixa, com a alegria de recebermos hoje o conferencista Pécio Arida. Quem vai coordenar a mesa é o acadêmico Baixa, naturalmente. Eu passo a ler um breve currículo muito estreito, porque não caberia tal serviços prestados ao país e à cultura, mas vamos lá, o que é possível fazer, quase um haikai, comparado aos rolos e rolos de boa folha corrida de eventos e de prestação de reflexão do país. Edmar Lisboa Baixa é sócio fundador e diretor do Instituto de Estudos de Pesquisa Política Econômica Casa das Garças, Centro de Estudos e Debates no Rio de Janeiro. Além de membro da Academia Brasileira de Letras, é também membro da Academia Brasileira de Ciências. Formou-se em Economia pela Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais. É um dos primeiros economistas brasileiros com doutorado no exterior pela Universidade de Yale em 1968. Em 74, publicou uma fábula sobre o reino de Belíndia. É desnecessário explicar, de tal modo ficou forte na nossa memória, mas junção de Bélgica com Índia, que se tornou desde então essa imagem recorrente que tenta de algum modo interpretar o Brasil. Integrou a equipe econômica que dominou a hiperinflação, o monstro da hiperinflação, plano real, de 1994. O acadêmico Edmar Baixa presidiu o BNDES e o IBGE, tendo sido, ao mesmo tempo, professor em diversas universidades brasileiras e americanas. Autor de 12 livros, por enquanto, organizou 19, também por enquanto, sobre temas econômicos, políticos e sociais do Brasil e da América Latina. Publicou também aproximadamente 200 artigos, mais de 200 artigos em periódicos especializados no Brasil e no exterior. Seu último livro autoral é Belíndia 2.0, Fábulas e Ensaios sobre o País dos Contrastes, Civilização Brasileira, 2012, e recebeu justamente em 2013 o Prêmio Jabuti da Câmara Brasileira do Livro. O último livro que organizou em conjunto com Joaquim Falcão, acadêmico Zé Murilo de Carvalho, professor Marcelo Trindade, Pedro Malan e Simon Schwarzman, é 130 anos em busca da República, editora Intrínseca, 2019. Livro em sua homenagem, com o título de Belíndia ao Real, ensaios em homenagem ao acadêmico Edmar Baixa, com textos apresentados por colegas e ex-alunos do seminário da Casa das Garças, foi publicado no ano passado pela editora Civilização Brasileira. Eu passo agora a coordenação ao acadêmico Edmar Baixa, e como é de praxe, na minha ausência involuntária, eu verei depois em vídeo, porque outras tarefas, lamentavelmente, agora me chamam. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Boa noite. Boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes aí pela internet. Nós estamos dando hoje início a uma série de 4 palestras que tem o título de Em Busca de Novos Horizontes, Economia e Disciplinas Afins. O objetivo dessa série é tirar os economistas de sua zona de conforto, de seu casulo, em que ficam falando em economês consigo mesmos e tratando de dar um pouco de asas à imaginação e mostrando que são capazes de dialogar na retórica, na história, no direito e na literatura com o público da academia. Vamos ver o que eles são capazes de fazer, inclusive eu mesmo. Nós começamos hoje com o papel da retórica na economia, tanto na resolução de controvérsias teóricas entre economistas, como na comunicação dos economistas com o mundo político e a sociedade em geral. E, para esse tema, ninguém melhor para nos introduzir a ele do que o Pécio Arida. Isso porque ele, já passados muitos anos, em 1983, quando éramos colegas no Departamento de Economia da PUC, ele publicou um influente texto para discussão do departamento com o título A História do Pensamento Econômico como Teoria e Retórica,
que foi posteriormente republicado em segunda edição no livro de 1991, organizado por José Márcio Rego. Pércio é doutor em economia pelo MIT, foi professor de economia da USP e da PUC-Rio, foi pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Princeton, também pesquisador no Centro Woodrow Wilson do Smithsonian, em Washington, também pesquisador do St. Antony's College, na Universidade de Oxford, e também da Escola de Governo Blavatnik, também em Oxford. Além de uma exitosa carreira no setor privado, ocupou importantes cargos no governo. Foi secretário de Coordenação Econômica do Ministério do Planejamento em 85, diretor do Banco Central em 1986, presidente do BNDES em 93 e 94 e presidente do Banco Central em 95. Eu, antes de passar a palavra para ele, devo concluir. Simplesmente dissemos para dizer que nós também fomos, além de na PUC, fomos colegas no problemático plano cruzado, mas, felizmente, tivemos ocasião de nos redimir e também fomos colegas no plano real. Com a palavra, Pércio Arida. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Edmar, pela gentileza de suas palavras aqui. Imagino que o tempo seja de 45 minutos para falar sobre economia e arte da persuasão. Eu, como de hábito, sempre falo de improviso, nunca leio, e vou tentar falar exatamente nos 45 minutos. Pena que não temos oportunidade de ter perguntas e respostas, que às vezes torna-se a parte mais interessante de qualquer debate. Pois bem, o tema economia e persuasão é deliberadamente ambíguo. Quando Edmar me sugeriu o tema, eu pude pensar duas dimensões. Como economistas fazem para convencer os responsáveis pela política econômica, basicamente executivo e legislativo, do acerto de certas proposições e do desacerto de outros. Mas, segundo, como é que os economistas fazem para convencerem uns aos outros que certas proposições são certas e outras são erradas? O tema é deliberadamente ambíguo. E eu vou comentar um pouco sobre essa ambiguidade aqui, começando com o primeiro problema. Como o economista faz para convencer os responsáveis por política econômica de que determinadas reformas devem ser feitas? Eu vou usar dois exemplos aqui que eu acho interessantes. O primeiro é recente, a aprovação da reforma da Previdência. A Previdência é um assunto que se caracterizou como problema no Brasil no começo dos anos 80, quando houve a extensão na década de 70 dos benefícios da aposentadoria aos trabalhadores do mundo rural que não tinham contribuído nem iriam contribuir nada para a sua aposentadoria. A percepção que isso geraria um problema mais a demografia surgiu no começo dos anos 80. Tivemos várias tentativas de reforma. Fernando Henrique tentou reformar, infelizmente perdeu por um voto na Câmara. Depois tivemos o fator previdenciário, Lula fez algum esforço, Temer quase chegou lá, a reforma estaria aprovada se não fosse o Wesley Gate. Finalmente tivemos a reforma aprovada esse ano. Como é que a reforma foi aprovada? Se você tentar convencer os políticos que é importante conter o gasto da Previdência, que é exponencial, porque, caso contrário, diante do teto de gastos, ele vai comprimir todas as outras despesas, esse argumento não funciona. Porque o teto de gastos é uma restrição autoimposta. Isso não resolve o problema. Se você tentar dizer o seguinte, olha, Previdência é um problema seríssimo, porque envolve vai causar uma trajetória da dívida pública fora de controle, e o país vai ficar insolvente. Esse argumento é plausível? Tem alguma plausibilidade, mas não é isso que convence. O que convenceu, de fato, é dizer, olha, o Brasil tem 2 pesos, 2 medidas. Tem um problema, que é a aposentadoria muito cedo e muito generosa,
de um grupo de pessoas, basicamente funcionários públicos, e o resto, que tem condições muito piores. Quando o argumento é feito invocando a injustiça, ele se torna politicamente atrativo. E foi assim que a votação aconteceu. É o argumento da injustiça social, de um sistema que cria dois tipos de cidadão, os de primeira classe e os de segunda classe. É esse argumento que convence. Um ponto interessante, porque não é argumento sobre a solvabilidade da dívida, teto de gastos. Não, é o argumento que toca no imaginário coletivo. Quando o economista tem a capacidade de colocar sua proposição, fazendo que ela toque no nervo do imaginário coletivo, aí se torna plausível, se torna politicamente aceitável. Vou dar um outro exemplo para vocês. Plano Real. O Plano Real foi um enorme sucesso quando lançado, graças a ele, o presidente Fernando Henrique foi eleito, só que, para sua continuidade, demandava uma série de reformas. Tinha que quebrar os monopólios, petróleo e telecomunicações, foi necessário fazer a privatização de bancos estaduais, foi necessário fazer a lei de responsabilidade fiscal, tentou-se uma reforma da Previdência, privatizou-se a Vale do Rio Doce, montou-se agências reguladoras, no final teve a flutuação cambial, conseguiu-se um superávit orçamentário. Em nome do que foram feitas essas reformas? Sempre em nome do mantra. São reformas necessárias para sustentar o Plano Real. Se tivesse tentado fazer uma intervenção no Banerj ou no Banespa, que eram bancos públicos importantes, do Rio de Janeiro e São Paulo, com o argumento, olha, esses bancos são mal geridos, porque estão negativos em reservas no Banco Central, pode ter certeza que jamais teria sido possível ao governo federal fazer uma intervenção num banco de um governo estadual no nosso sistema federativo. O que tornou a intervenção possível? O fato que era necessária para estabilizar o Plano Real. Então, todas as reformas foram feitas num país que está longe de ser reformista, não só porque o presidente Fernando Henrique tinha base parlamentar. Tinha, mas as reformas tinham que ser feitas em nome do Plano Real. Porque era o Plano Real que estava no imaginário coletivo. Em nome do Plano Real, as reformas adquiriram legitimidade. Se tentasse fazer de outra forma, com outros argumentos, certamente não teriam tido o sucesso que tiveram. Então, eu noto aqui de partida que o problema quando o economista tenta convencer um responsável por política econômica, ele, na verdade, tem que tocar no imaginário coletivo. Isso sempre foi assim, e é integral, é parte integral da história do pensamento econômico. A economia, enquanto saber diferenciado do resto, surge com Adam Smith. Diferentemente da sociologia, ela foi desde a partida pensada como saber aplicado. Adam Smith não escreveu A Riqueza das Nações porque ele simplesmente estava interessado em saber como os países faziam para progredir materialmente. Ele tinha, sim, um interesse específico, combatia ideias mercantilistas, alguns tipos de intervencionismo. A política econômica foi feita como um saber voltado a tornar o mundo melhor. E, para ser eficaz, não pode ser puramente acadêmico. Tem que ser capaz de persuadir o público de um lado e os responsáveis por política econômica de outro. Quando Adam Smith escreveu a metáfora, falou da metáfora da mão invisível, o mercado, que atua silenciosamente, a que ele recorreu? A mão invisível era uma metáfora comum na época, mas era referência ao Shakespeare. A mão invisível que aparece no Macbeth, é o assassinato que se faz durante a noite e que a mão invisível perpetua sem que se possa identificar quem foi responsável pelo ato criminoso. A referência a Shakespeare tornava o entendimento do funcionamento silencioso dos mercados mais plausível. Eu posso dar outros exemplos aqui, mas o fato é que a política econômica sempre foi, o saber econômico, sempre foi pensado com política econômica e como tal, sempre tinha que tocar em algum nervo coletivo, do imaginário coletivo. Não é à toa que a grande revolução que houve no século XX, a Revolução Keynesiana, foi feita por alguém que sabia muito bem disso. Não só escrevia bem, como escreveu um livro chamado Ensaio sobre Persuasão, que é revelador de como Keynes entendia
que a teoria podia ter eficácia. Ela teria eficácia quando, na verdade, você conseguisse persuadir os policymakers, os responsáveis pela política econômica, do acerto de suas proposições. Como é que o economista se situa nesse momento, digamos assim, de convencimento? Eu vou dizer, o padrão dominante, o economista se pensa como um técnico. Ele faz uma distinção entre o que se convencionou chamar de economia positiva e economia normativa. Economia normativa envolve escolhas da sociedade. A economia positiva envolve saber como implementar as escolhas da sociedade da forma mais eficiente possível. O economista diz, como ele naturalmente se entende, eu sou um técnico especializado aqui em aconselhar políticos sobre a melhor forma de alocar recursos. Como fazer isso é uma arte, eu preciso persuadi-los, preciso tocar no imaginário coletivo, mas eu não participo do debate normativo da sociedade. Eu sou um técnico. E qual é o desafio do economista dentro, digamos, quase dessa montagem arquetípica aqui do seu papel na sociedade? Diz, olha, o meu desafio é convencer os políticos, primeiro porque os políticos, todo político quer se perpetuar no poder, todo político quer ser reeleito. Para ser reeleito, ele tem que atender a seus eleitores. Tipicamente, ele vai votar de acordo com os interesses dos seus eleitores, que não necessariamente de acordo com o interesse comum da sociedade. Muitas vezes os políticos, na visão dos economistas, são prisioneiros de ideias anacrônicas. Por exemplo, a ideia de que todo orçamento tem que ser sempre equilibrado, porque simplesmente é uma ideia antiga. Né? Como todo mundo sabe, se gastar muito, vai ter dificuldades financeiras. Pelo paralelo com a vida individual, se parte da noção de que o orçamento tem que ser sempre equilibrado. Bom, economistas sabem que não necessariamente, mas em algumas circunstâncias sim, em outras não. Mas é um desafio mostrar que em determinadas circunstâncias ele tem que ser equilibrado para mais, tem que ter um superávit, e em outras circunstâncias tem que ser equilibrado para menos, tem que ter um déficit. É um desafio convencer quem pensa que tem que estar sempre equilibrado. As pessoas pensam que a inflação é causada por excesso de impressão de moeda. É uma ideia errada, é uma ideia anacrônica, mas os políticos naturalmente pensam dessa forma porque é uma ideia que é uma narrativa que, de alguma forma, vingou na sociedade. Então, o desafio dos economistas, de um lado, é convencer os políticos, e os políticos são os responsáveis pelas políticas econômicas, que é melhor defender o interesse geral do que o interesse específico dos seus eleitores. Segundo, que é necessário se desfazer de ideias anacrônicas. E terceiro, que é necessário se desfazer, que é a tarefa muitas vezes difícil, de visões de mundo erradas. Vou dar um exemplo recente para vocês. O FGTS tem uma multa de 10%. Quando o empregador demite o funcionário. Tem uma multa de 40% que o empregador paga e deposita na conta do funcionário, e uma multa de 10% que vai para o fundo, para o FGTS. Não vai para a conta de ninguém. Obviamente, é um custo. Se você entrar no debate, um economista, digamos assim, sensato, eu me auto-incluiria na categoria, diria o seguinte, é melhor não ter essa multa, porque essa multa não vai para benefício de ninguém individualmente, e essa multa, na verdade, complica a contratação de novos empregados, porque você contrata o empregado hoje, quando tiver que demitir, se for o caso, tem que pagar 50% a mais do seu FGTS e não 40%. E o empregado não vai nem protestar, porque, na verdade, esses 10% nem irão para a conta dele no FGTS. Mas, se eu tiver uma visão desenvolvimentista, eu diria o seguinte, ok, mas aumentando o tamanho do FGTS, o governo tem um instrumento mais poderoso para financiar a habitação popular. Bom, como é que você decide? É mais importante enfatizar ou auxiliar na criação de empregos, ou é mais importante deixar mais dinheiro no Estado para fazer as coisas que o Estado socialmente acha necessário? Depende muito da visão de mundo que se tem. Então, na verdade, o economista parte do princípio que ele enfrenta 3 tipos de dificuldade: interesses particulares, ideias anacrônicas, e muitas vezes visões de mundo que são diferentes daquelas que
levam aos resultados que ele acredita serem os melhores. Tem uma dimensão, na verdade, com uma certa nuance, mas é uma nuance fundamental nesse processo, que, embora o economista ache que ele tem um saber técnico, ele, na verdade, quando está no poder, ele está exercendo um laço de confiança. Quando o presidente da República nomeia um ministro, ele nomeia alguém que ele confia. E o presidente da República, qualquer um, procura ou ser reeleito ou fazer seu sucessor. O presidente da República tem um projeto de poder, dele individual, do seu partido. Então, quando o economista está no cargo de governo e tenta convencer o Congresso, ou o presidente da República, outros ministros, do acerto de determinadas proposições, ele o faz não como ele pode até acreditar que ele passa como técnico, mas ele tem a função de mais nada política, porque ele está lá corroborando um certo projeto de poder. Ele pode sugerir certas reformas que dão efeitos mais rápido e são menos importantes. Pode enfatizar reformas que têm efeitos mais lentos e são mais importantes. A reforma menos importante, mas que dá resultados mais rápidos, provavelmente ajuda mais no projeto de poder do que a reforma mais importante, que dá resultados muito a longo prazo. Como é que é feita essa escolha? Aparece aí um elemento que normalmente não aparece na caracterização típica do economista como técnico, que, na verdade, a ação dele, enquanto economista, no governo, é uma ação que, inevitavelmente, tem um componente político, tem uma escolha moral, tem uma escolha ética associada, que ele pode achar não relevante, mas é relevante, sim, na prática, e condiciona, sim, várias das opções do que ele recomenda. Então, a distinção entre a chamada economia normativa, que é o mundo da moral, da política, das escolhas da sociedade, e a economia positiva, que é onde os técnicos atuam só na melhor alocação de recursos, é uma distinção conveniente, com a primeira aproximação. Ela, na verdade, não faz jus ao problema da política econômica na prática. É um plano de persuasão, sim, mas, antes de mais nada, é política econômica, e eu acentuo aqui a política, porque o ministro que está lá endossa implicitamente um projeto de poder daquele presidente ou daquele partido. Aparece aí um outro desafio nesse processo de convencimento da opinião pública, que tem algum economista que pensa diferente dele. Então, ele propõe alguma coisa, o político, obviamente, não tem expertise, o político presta atenção também em alguém que diz exatamente o oposto. O ponto que estou enfatizando aqui, isso aparece o tempo todo, porque se houvesse na teoria econômica um modo inequívoco de convencer os economistas entre si, seria muito mais fácil o convencimento dos políticos. Você teria o peso da disciplina indo numa certa direção. Não é verdade em nenhum momento da nossa história, nem do Brasil, nem de lugar nenhum do mundo. Sempre tem algum economista com ideias opostas das suas, aconselhando os políticos a fazerem algo diferente do que você está recomendando. Esse é um fato. O que leva, que na verdade me conecta ao segundo assunto. Como é que os economistas se convencem que certas teorias são certas e outras são erradas? O problema está longe de ser trivial por uma razão básica. É muito difícil fazer um exercício contrafactual em economia. Eu posso dizer o seguinte: vale a pena, em determinada situação, aumentar o déficit público. Estou certo ou estou errado? Bem, para saber, eu precisaria, se o país tivesse seguido minha recomendação e tiver aumentado o déficit público, para ter certeza eu precisaria fazer um experimento, que é o seguinte: imagina o mesmo país, no mesmo momento da história, não tendo aumentado o déficit público, e comparar com um país que de fato aumentou o déficit público. Bom, é um exercício contrafactual que se pode fazer, mas está longe de ser uma prova científica de alguma coisa. Eu posso dizer que as políticas econômicas da Dilma foram erradas, ou que o Lula aproveitou mal, digamos assim, o boom de commodities. Como é que eu provo isso? Eu não provo. Eu posso dizer o seguinte: o boom de commodities afetou outros países da América Latina,
que tiveram resultados da bonança externa mais permanentes do que o Brasil. Portanto, o Lula aproveitou mal o boom de commodities. Todos se beneficiaram, inclusive o Lula. Mas outras políticas deram mais sustentabilidade à bonança do que as nossas. Esse argumento é plausível? Se eu conseguir, é plausível, porque eu tive outros países da América Latina que tiveram também um boom de commodities, e, de certa forma, eu posso dizer que a bonança durou mais naqueles países do que no Brasil. É uma prova? Não, não é uma prova. Porque o Brasil é diferente dos outros países. Eu precisaria rodar um experimento dizendo, imagina o mesmo Brasil, naquele seu mesmo da história, recebendo a mesma bonança externa, tendo feito outras políticas, teria tido melhor resultado ou não. Experimentos contrafactuais são, certo, como sempre, sujeitos à disputa, sujeitos à dúvida. Em alguns casos, o argumento é mais convincente, em outros casos, menos convincente, mas não existe uma prova científica. Não adianta dizer os dados falam a verdade. Os dados não falam a verdade. Porque os dados dependem de uma interpretação e os dados dependem de um conceito. Quando eu digo PIB cresceu, alguém criou este conceito chamado PIB. Alguém está medindo o PIB de determinada maneira. Então, o dado é resultado de um trabalho conceitual prévio. O fato é o seguinte, você não tem na economia um modo de provar que certas teorias são falsas ou verdadeiras de acordo com o que normalmente se imagina, por exemplo, no mundo das ciências exatas. Todos vocês acompanharam recentemente o Nobel de Economia dado para 3 economistas que tentaram fazer isso em microescala, com experimentos controlados. Imagina que eu tenha duas classes de alunos, um com 40 alunos, outras com 20 alunos, professores mais ou menos iguais, no mesmo país, no mesmo tempo, professores iguais em termos de capacidade de ensinar no mesmo país, no mesmo tempo, na mesma região, sem grandes diferenças entre os alunos, e que eu consiga verificar que os alunos com a classe de 20 estudantes aprenderam mais do que os outros com a classe de 40. Ou seja, é quase como se eu tivesse feito um experimento, quase parecido com medicinal, eu dou um remédio para um grupo, não dou um remédio para outro, e verifico o que aconteceu. Obviamente é muito difícil fazer de uma forma realmente convincente, porque você precisa ter certeza de que os professores são os mesmos, você precisa ter certeza que os alunos não têm muita diferença, você precisa ter certeza de que a divisão dos alunos em 2 classes de 20 foi feita de forma aleatória, e assim por diante. Vamos supor que no entanto, que esse experimento seja verdadeiro, e você chega à conclusão que, de fato, é melhor ter classe de 20 alunos do que de 40 alunos. Daí se segue que é melhor duplicar a quantidade de dinheiro investido em educação, porque você precisa do dobro de salas de aula e do dobro de professores? Ou será que é melhor investir mais na qualificação dos professores e usar mais métodos, digamos assim, computacionais na educação? Bom, aí é uma discussão muito mais difícil, você não consegue fazer um experimento. Se eu perguntar para você, eu disser para você o seguinte, em 2008, os bancos centrais aumentaram enormemente seu balanço. Em outras palavras, eles imprimiram moeda em quantidades totalmente implausíveis de não causar inflação. Não dá inflação nenhuma. Isso quer dizer que necessariamente eu posso repetir o experimento? Não. Quem fez essa prática? O que o norteou? Um experimento prévio? Não, simplesmente o estudo da história. Em outras palavras, se a gente olhar as grandes questões realmente importantes da política econômica, é muito difícil fazer qualquer um desses microexperimentos que tem controle parecidos com o da medicina. Em outras palavras, para as questões realmente relevantes, que decidem, em última análise, a trajetória econômica dos países, não há maneira de provar que uma teoria está mais certa do que outra.
Uma teoria pode ser mais convincente do que outra, pode ser mais plausível do que outra. Ela não existe uma prova científica como a gente pensa nas ciências exatas. Decorreria daí uma visão quase que relativista, ou seja, se eu não tenho como provar que determinada proposição é verdadeira, qualquer teoria vale, qualquer proposição vale? Minha resposta é não. E eu vou dizer por que não, e o que eu acho que é uma certa garantia de avanço do conhecimento. Não é a prova no sentido científico do termo, mas é o fato que sempre quando tem alguma controvérsia em teoria econômica, algum lado ganha porque fez argumentos mais plausíveis. A pergunta é a seguinte: o que torna os argumentos mais plausíveis? Se você olhar os grandes debates na teoria econômica, tem certas regras que os tornam mais plausíveis. Eu vou dar aqui alguns exemplos dessas regras, que as quase funcionam quase como uma garantia de plausibilidade, portanto, de cientificidade própria para a economia e talvez para as demais ciências humanas. Se eu fizer uma teoria que ela tem muitas exceções, inúmeras exceções, é plausível que eu esteja descrevendo bem o fenômeno? Provavelmente não. Se eu tiver que fazer uma teoria que ela tem muitas exceções, dizer, olha, esse caso é diferente por isso, aquele caso é diferente por aquilo, é muito provável que eu não esteja entendendo exatamente qual é a natureza do fenômeno. Se eu tiver feito uma teoria extraordinariamente complicada, extraordinariamente complexa, que depende da interação de inúmeras variáveis para ser verificada, essa teoria é plausível? Ela pode ser verdadeira, mas é pouco plausível. Aqui eu dou exemplo da engenharia. Se você estiver estudando um material em estado puro, as equações que descrevem a elasticidade do material são simples. Quando você faz ligas metálicas, as equações que descrevem o material se tornam extraordinariamente complicadas. Claro, porque você está olhando, na verdade, o resultado de uma liga. Então, quando a teoria ela consegue ser formulada de um modo abrangente, de um modo simples, ela se torna mais plausível. E quando é abrangente, que não tem muitas exceções. Se a teoria tiver contradições internas, ela é pouco plausível. Se a teoria puder subsumir as teorias anteriores como um caso especial dela, ela se torna mais plausível. Não é à toa que Keynes, de novo um gênio da persuasão, entre outras características, denominou a teoria dele teoria geral do emprego, dos juros da moeda. Mas por que teoria geral? Porque a teoria anterior era um caso específico. Como forma de argumentação, é uma forma muito poderosa. Eu estou fazendo uma teoria mais geral, que inclui a teoria adversária como um caso específico da minha. É muito provável que a minha tenha mais plausibilidade do que a do outro. Se eu tornar o meu argumento plausível, independente de quem eu sou, ele é mais plausível. Se eu disser o seguinte, olha, esse argumento aqui, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu sou uma pessoa de bom coração, eu sou uma pessoa que quer o progresso da humanidade, eu sou uma pessoa que quer o bem-estar coletivo, eu sou uma pessoa boa de índole, estou fazendo o melhor, portanto, minha teoria deve ser boa. O jeito que eu penso deve ser bom. Esse argumento não vale. Eu posso ser tudo isso, mas não importa a qualificação de quem propõe a teoria. E também no debate público, não vale desqualificar a teoria do outro, dizendo, fulano tem intenções outras, fulano, na verdade, está a serviço de outro projeto de poder que não o meu. Isso é proibido no debate público. O debate público, por definição, é um espaço onde você tem que suspender as vinculações pessoais, ideológicas, as convicções de quem defende uma determinada proposição. Em outras palavras, se olharmos os detalhes de como funciona as chamadas controvérsias em teoria econômica, quais são as regras do debate, por que determinadas teorias vencem versus outras, por que determinadas teorias ficam mais plausíveis do que outras, eu digo para vocês, porque você consegue, desse debate, tirar certas regras de funcionamento, são regras de persuasão. Elas não dependem em si do que está sendo debatido,
que está sendo debatido muda o tempo todo, mas ela ajuda os economistas a se convencerem da plausibilidade de determinadas teorias versus outras teorias. A persuasão entre economistas, portanto, ela se faz de uma forma diferente do que a persuasão do economista em relação ao homem público. Quando o economista fala com o homem público, ele sabe que qualquer que seja a proposição que ele tenha, ele só vai ter sucesso se ele tocar no imaginário coletivo da sociedade. Se ele colocar a argumentação dele de uma forma que seja politicamente convincente. Politicamente convincente quer dizer o seguinte, que faculte aquele político aumentar sua chance de ser reeleito, de progredir na carreira política. Gostemos ou não, o mundo político funciona nessa lógica. E como essa lógica é a lógica dos eleitores, ele tem que falar com os eleitores. Se fizer uma reforma trabalhista, por exemplo, dizendo é ruim ter a CLT porque ela prejudica os direitos dos trabalhadores, porque ela, na verdade, aumenta os direitos dos trabalhadores e, portanto, diminui a quantidade de empregos, é difícil fazer esse argumento. Quando, na verdade, você tem 13% da população desempregada, o argumento fica muito mais forte do que se você tiver 4% da população desempregada, porque com 13%, o imaginário coletivo se impressiona com o problema do desemprego. É muito mais fácil fazer a reforma do trabalho. É sempre verdade que se você fizer uma reforma trabalhista como nós fizemos, ajuda o nível de emprego. Por que ela foi feita no momento em que o desemprego era alto? Porque ela foi feita no momento em que o desemprego era visto socialmente como um problema. Então, o economista, quando, na verdade, faz o seu argumento e defende suas teses, ele tem que tocar no imaginário coletivo. Tem momentos que o imaginário coletivo é mais sensível a determinados assuntos, tem momentos que é menos sensível, tem momentos que certas proposições, outras palavras, têm fácil adesão, outras não decolam. Não porque sejam melhores ou piores, ou porque não têm correspondência com o momento histórico, ou porque não falam com o imaginário coletivo. Mas quando os economistas debatem entre si, o que vale é outra coisa. O que vale, na verdade, são as regras de plausibilidade. E essas regras são regras, basicamente, de persuasão. Essa distinção, que é a distinção que economistas fazem entre o mundo normativo e o mundo positivo, o economista como técnico e o economista como, digamos assim, como ser político, que, como falei, é uma falsa divisão, curiosamente, ela afeta até o debate da política econômica. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje em dia, tem um enorme debate política econômica de como combater o problema da desigualdade. Por que o debate acontece agora? Com as mesmas regras de retórica, com as mesmas regras de persuasão, todos buscando uma teoria mais geral que os outros, todos buscando uma teoria mais simples do fenômeno, todos buscando uma teoria que explique a eclosão do fenômeno sem atentar com muitas particularidades. Por que, na verdade, o debate acontece hoje entre economistas sobre como combater a desigualdade? Porque a sociedade está preocupada com esse assunto. Então, na verdade, os debates de política econômica, embora muitas vezes sejam debates que sejam percebidos de fora, como debates numa torre de marfim, debates dentro de um universo restrito de economistas, de interesse só deles, não, são debates que ecoam temas da sociedade. Portanto, a noção da economia como técnica, como uma ciência exata que progride com experimentos da moda científica das ciências exatas, essa noção é duplamente errada. Não é assim que a economia funciona, não é assim que ela atua, que a disciplina atua na prática, porque, na verdade, a economia sempre foi e sempre será um saber aplicado. Você estuda economia para saber como melhorar a sociedade. E os problemas que a sociedade enfrenta em determinado momento são sempre os problemas que os economistas vão se debruçar. Alguns deles, como falei, admitem uso de menor escala, talvez algum experimento conclusivo ou não, mas o resto depende de persuasão. E a persuasão entre economistas segue determinadas regras que não tem a ver com tocar o imaginário coletivo, mas são regras de persuasão mesmo.
Isso não faz a economia ser menos do que uma ciência, não faz a economia ser menos útil, ela se torna simplesmente uma forma de saber mais complexa do que normalmente se desejaria. Políticos com frequência dizem, bom, mas prove que determinado curso de ação dará resultado. Qualquer economista sabe, é impossível provar. Quando o economista diz, aprova a reforma da Previdência, que vai gerar resultados positivos, ele está convencido disso porque ele olhou a história, porque ele viu outras reformas, porque está convencido que a alternativa geraria resultados muito ruins, mas ele não tem como provar isso. É da natureza da ciência econômica, é da natureza do debate político. E a persuasão, voltando aqui ao ponto inicial, ela é fundamental na economia, na forma como os economistas discutem entre si, na forma como eles convencem os políticos a adotar determinadas políticas econômicas. Em última análise, a persuasão é decisiva. Não quer dizer com isso que a ciência econômica deixe de ser menos ciência, ela é ciência, desde que se abandonarmos o conceito das ciências exatas, pensarmos a economia como um saber, cujas regras de evolução dependem das regras do debate. E as regras do debate são regras de controle. O argumento menos persuasivo, menos convincente, num debate de pessoas de boa vontade, acaba perdendo o debate. É assim que o pensamento evolui. É assim que é. Podia até dizer para vocês, não deveria ser. Isso é outra questão. É assim que sempre foi. Daí a importância da economia pensar sobre a arte da persuasão. Quando a economia está no poder, quando está fora do poder e quando debate entre seus pares. A persuasão é vital em todas essas dimensões. Muito obrigado. Muito obrigado, Pércio. Acho que começamos aí com uma chave de ouro. Não, você não pode começar com a chave de ouro, você tem que abrir. Esse debate, e eu fiquei particularmente contente, creio que o Zé Murilo também, que nós vamos seguir o debate sobre essa temática semana que vem, quando você, de passagem, talvez você queira retomar um pouco essa temática, disse que a razão pela qual os bancos centrais, depois da crise de 2007, 2008, decidiram expandir de uma maneira, entre aspas, alucinada a quantidade de moeda na economia, tinha a ver não com algum convencimento teórico a respeito da factibilidade daquele fato, mas da experiência que, em particular, Ben Bernanke, né, que era então presidente do Banco Central americano, era o maior especialista, creio que foi, não sei se foi a tese doutoral dele, sim. A tese doutoral dele tinha sido sobre a Grande Depressão e o papel que na Grande Depressão teve a contração de moeda naquele período que prolongou a depressão. Isso foi a experiência histórica que condicionou a política então adotada, o que mostra a importância da história. Quase estamos aqui eliminando a necessidade de fazer o segundo debate, mas, de qualquer modo, a gente pode refinar um pouco mais, não sei se você quer... Esse ponto é interessante, porque a reflexão sobre o que aconteceu na década de 30, ela própria foi mudando ao longo do tempo. Houve época que se dizia que, na verdade, era importante ter deixado a crise de 30 acontecer. Os bancos quebraram, os países entraram em enorme recessão, teve consequências políticas dramáticas. O surgimento do fascismo e do nazismo tem relação direta com a crise de 29, particularmente com a quebra dos bancos que se seguiu a ela, e o pânico que isso gerou.
na população, mas eu poderia ter uma total atitude libertária, como vários membros da escola austríaca fizeram, e dizer o seguinte: faz parte da história do capitalismo. Faz parte do processo de depuração natural. Houve excessos na década anterior, houve investimento mal alocado na década anterior, houve bancos que fizeram créditos sem pensar adequadamente, e isso faz parte dos ciclos normais do capitalismo. De quando em quando existe um processo de quebra de empresas, de quebra de bancos. E é assim que o capitalismo progride. Essa é uma visão sobre a década de 30. Teve consequências políticas lamentáveis, mas se eu fosse um libertário, eu dizia, olha, em alguns países sim, outros não. Então, é difícil você dizer que as consequências políticas lamentáveis ocorreram necessariamente por causa da crise de 30. E, na verdade, as recessões têm um caráter purificador. Elas extirpam da vida econômica os agentes menos eficientes. Essa foi uma visão muito aceita sobre a década de 30 por muito tempo. Existia uma outra visão, a saber, que a década de 30 é um desses casos que o capitalismo funciona mal, e que o fundamental eram os governos terem feito uma política fiscal expansionista para combater o enorme desemprego que se seguiu. Keynes costumava dizer, nesses momentos, se você abrir um buraco, fechar o buraco, abre um buraco, fecha o buraco, mas se emprega a gente, você está ajudando a economia. Embora o investimento não tenha produtividade zero, falar de empregar a gente, você sai do círculo vicioso que a economia entra, quando ela entra numa espiral depressiva, onde as pessoas poupam muito porque tem medo do futuro, como poupa, ninguém consome, como ninguém consome, ninguém produz, e as pessoas perdem emprego, e você vai entrando numa espiral depressiva. Aí teve uma outra teoria, que talvez tão importante quanto a expansão fiscal, fosse evitar que os bancos quebrassem. Porque quando um banco quebra, os outros tendem a quebrar. E a única maneira que você tem de evitar isso, ou é uma nacionalização, ou um feriado bancário, né, para evitar a corrida bancária, como Roosevelt fez. Uma semana de feriado bancário logo que assumiu, né, para brecar o processo de quebra sucessiva de bancos. E os bancos centrais têm que emprestar dinheiro para os bancos, para eles poderem honrar os depósitos dos seus depositantes. E, nesse sentido, tem que imprimir moeda. Qual das teorias está correta? Eu tenho 3 teorias diferentes. Tem uma que diz que, na verdade, não houve problema nenhum, faz parte. Tem outra que diz que o problema é fiscal, outra diz que o problema é monetário. O monetário e fiscal são, digamos, complementares, mas os dois dizem que não, que eu tenho, em determinadas circunstâncias como essas, a intervenção governamental é fundamental para evitar que a economia afunde numa crise depressiva que gere enormes traumas para o tecido social. Qual das duas está correta? Eu tenho como provar que uma está correta versus a outra? Comprovar você não tem. De novo, não tem prova. Eu não posso rodar isso, não posso fazer um exercício contrafactual. Vou fazer de novo a década de 30, só que imagina que dessa vez nós vamos fazer uma política expansionista, ao invés do que aconteceu, que foi uma inação, na verdade, das autoridades políticas e econômicas. Não tem como rodar a década de 30 de novo para fazer um experimento real. Bernanke ele estudou o assunto, ele se convenceu que, de fato, houve um erro, que a teoria da inação governamental, com a ideia de que a crise era algo que se geraria sua própria, digamos assim, sementes da sua recriação, que as crises são, na verdade, parte do processo depurativo do capitalismo, pelo qual você depura os menos eficientes. Essa teoria vale em circunstâncias normais. Em circunstâncias excepcionais, quando tem crise bancária, você precisa imprimir, sim, a quantidade de moeda. É um argumento. Eu estudei a década de 30, eu também sou dessa tese. Mas veja bem, de novo, ele estudou história, ele estava convencido do argumento, o argumento dele tinha sido debatido, tirando os libertários da escola austríaca, havia um certo convencimento de que
aquilo seria o caminho a seguir. Só que ele adotou aquele caminho numa escala, numa dimensão sem precedentes. Quando diz, olha, eu vou fazer tudo o que for necessário. Eu vou imprimir a quantidade de moeda necessária para evitar que o sistema financeiro americano colapse, que os mercados financeiros como um todo colapsem. E eu vou não só dar dinheiro para os bancos, como eu vou comprar títulos no mercado. Se necessário, eu compro títulos de renda fixa, se necessário, eu compro ações de companhias, imprimindo moeda. Bem, é algo muito mais radical que já tinha sido feito numa escala enorme, e depois replicada pelo Banco Central Europeu. E pelo japonês. E pelo japonês. Na verdade, o japonês já tinha feito alguns experimentos nessa direção, mas o ponto que eu estou insistindo aqui é que, primeiro, foi algo que foi decidido na base da história, que era com argumentos plausíveis do debate da economia, não era algo testado. Funcionou, evitou a grande crise. Vocês podem ter certeza, vai ter um debate assim, de décadas para saber se foi o caminho correto ou não. Porque se de um lado evitou a grande crise, por outro lado perpetuou certas ineficiências evitáveis. Esse é o caso, para dar um exemplo, entre outros casos, de quão agressiva foi a política americana. Em determinado momento, não só o Banco Central americano ofereceu quantidades de empréstimos ilimitadas ao Citibank, como ele garantiu certos empréstimos ao Citibank, e o Tesouro americano chegou a ter 34% das ações do Citibank. É um grau de apoio a uma instituição sem precedentes. Citibank está até hoje conosco. Foi uma boa decisão? Tem que comparar com uma alternativa que, de novo, é exercício contrafactual. E se o Citibank tivesse quebrado? O Citibank podia ser o UBS, podia ser tantos outros bancos. Enfim, o que aconteceu na crise de 2008 foi o resultado do estudo da crise de 30, com argumentos que eram bastante plausíveis, mas que, por sua vez, vai ser certamente debatido mais à frente. Nós hoje estamos 10 anos depois, mais de 10 anos depois, com taxas de juros muito baixas, num mundo que em vários países tem taxas de juros negativas, o que é uma coisa estranha, porque se a taxa de juros é negativa, eu tomo emprestado a -4 para fazer um projeto aqui de -3, ou seja, eu estou destruindo recursos da sociedade e ganho dinheiro. Parece razoável? Não parece razoável, mas é uma consequência da crise, da forma como a crise foi lidada. Foi a melhor forma de lidar com a crise? Se vocês perguntarem da minha opinião, sim. Minha opinião é resolutamente sim. Os bancos centrais todos acertaram. E o resto são consequências de um caminho que é melhor que a alternativa, que era repetir a década de 30. Mas está longe de ser um debate que se possa provar quem está certo e quem está errado. E pode ter certeza, é assunto para a política econômica por muitas décadas ainda. Certo. Bom, nós vamos seguir, então, para ver se a gente resolve um pouco desses debates, tanto olhando a história, por um lado, depois o direito é o último, com a Helena aqui presente, mas quem sabe a gente resolve pela literatura com Gustavo Franco, que vai ser o terceiro que vai vir aqui. Bom, convido todos aqui para reunir-nos novamente dia 14 de novembro, na próxima quinta-feira, 17h30, como sempre. Nós vamos falar de economia e história. Dessa vez vai ser um debate um pouco interessante. Nós vamos tirar essa mesa aqui, vamos colocar 3 cadeiras, Ana Maria vai nos comandar e eu e Zé Murilo vamos fazer um debate sobre as interações entre a economia e a história. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Thank you.